Today's sound is designed to suit you. Entertainment. Oh no, it wasn't the airplanes. It was beauty killed the baby. You make me want to be a better man. Yippee-ki-yay, motherfucker. I see dead people. That's good. Why so serious? I am serious. And don't call me Shirley. Any of it is? We're there. Hasta la vista, baby. You're still alive. Of course I'm alive. No one can defeat me. Olá, esse é o Cinefilia e Companhia com seu primeiro episódio especial de Dicas da Semana. Essas dicas serão feitas pelos nossos integrantes do podcast, a Juliana, o Henrique e eu, Hugo Harris, mas também, quando possível, os nossos convidados trarão as dicas deles para compor o episódio. São dicas rápidas, mas que nós temos a ideia aí de trazer para vocês algumas coisas para vocês conhecerem um pouco melhor e ver a nossa opinião a respeito. Nesse primeiro episódio, a gente adaptou a gravação que a gente tinha feito das dicas para o final do episódio do Crepúsculo dos Deuses. Só que a gente resolveu tirar do final desse episódio e colocar aqui como episódio inicial de dicas. Então por isso você vai perceber uma diferença para os próximos que virão, porque a interação entre os nossos participantes ainda vai acontecer. Nos outros vai ser bem individualizado. Nesse episódio aqui, nós vamos ter primeiro a dica do Fred Almeida, do podcast Filmes Clássicos, que trouxe o comentário dele sobre o filme Uma Loira por 1 Milhão, do Billy Wilder. A Juliana Varela trouxe uma dica sobre o filme Trumbo, Lista Negra, aquele filme com Bryan Cranston. O Henrique Pires trouxe o livro O Que Faz Sammy Correr, do Bud Schulberg. E eu, no final, trouxe um comentário sobre o filme O Jogador, do Robert Altman. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Vamos lá, minha dica é dentro da filmografia do Billy Wilder, né? É um filme já mais pro... não é bem o fim da carreira dele, mas é a segunda metade, né? Já é ele com o Easy Diamond, já não é mais ele com o Charles Brackett, que é Uma Loura por 1 Milhão, né? O Billy Wilder, ele fez, se eu não me engano, 3 filmes com a dupla Walter Matthau e Jack Lemmon, né? 3? Acho que sim. Porque ele faz esse Uma Loura por 1 Milhão, ele faz a primeira página e ele faz o último filme dele, Billy Wilder, como diretor, né? Que é o Amigos, Negócios à Parte. Com essa dupla de comediantes. E eu acho um filme muito interessante, muitas vezes esquecido dentro da filmografia do Wilder. Não sei se vocês viram, eu sei que o Hugo viu. Uhum. Eu gosto bastante desse filme. E por sinal, o personagem é um fotógrafo, repórter, né? É um cinegrafista, né? Isso. É um cinegrafista de esportes que se aproveita de uma situação. Logo no início do filme, ele é atropelado por um jogador de futebol americano enquanto ele está trabalhando. E aí eles ficam, né, com o advogado achincalheiro dele, ele fica simulando ali um problema mais grave, porque ele quer, né, se aproveitar daquela situação para ganhar dinheiro, né? E é uma forma que ele tem de manter a mulher dele, né? Que na verdade é uma interesseira. Daí porque Uma Loura por 1 Milhão. E ali tem diversos aspectos da filmografia do Billy Wilder, né? Uma delas, que também é frequente, que a gente não chegou a falar aqui nesse episódio, que é a questão farsesca da coisa, né? O Billy Wilder tem
muitos roteiros onde os personagens estão interpretando coisas que eles não são, né? Aqui no caso o cara tá se fingindo de um paraplégico, mas ele não é, né? E a gente vê isso em diversos filmes dele. Putz, né? Só de você ter falado isso já vieram vários na minha cabeça. Quanto mais quente, melhor. Acho que é o ápice dessa história, Sim. né? Os dois caras se passando por mulheres. Irma La Dulce. O próprio Pacto de Sangue tem um momento ali que o personagem do McMurray se passa pelo marido da Barbara Stanwyck, né? Então tem sempre esse elemento na obra dele. Mas é um filme muito bacana, eu recomendo. Quem quiser ver, muito bom. É muito legal mesmo. E é legal você ter falado desse filme, Fred, porque é realmente um filme que as pessoas não dão muita atenção. Não, é. E é muito legal. Assim, são filmes meio escondidos, que nem aquele Beije-me Idiota, que é um filme gostoso dele de ver, né? Então, que é com o Jim Martin, né? Se eu não me engano. É com o Jim Martin, né? É, com Jim Martin e Joaquin Novak. E Joaquin Novak. Mas beleza, Fred, valeu. Ju, você. Vamos lá. Boa dica. Bom, eu vou falar de uma menção honrosa, que quase foi minha dica, mas aí eu pensei bem, todo mundo já conhece, não, né? Se não leu, já é obrigação ler, que é o Memórias Póstumas, de Brás Cubas, Machadão, só porque, né, não dá pra falar de defunto autor irônico e não lembrar dele. Mas a minha dica mesmo, que menos gente viu, é um filme de 2015, chamado Trumbo, Lista Negra, do Jay Roach. E ele tem o Bryan Cranston no papel principal, ele faz um roteirista, né, que cai na lista negra do governo por ser comunista, ou por ser acusado de trazer ideias comunistas nos seus roteiros e tudo mais. E aí, como solução, esse roteirista e vários outros, assim, que caíram na lista negra e foram proibidos de trabalhar na Hollywood lá dos anos 40, eles começam a escrever sob pseudônimos e trabalhar para filme B, enfim, eles começam a dar um jeito ali de continuar trabalhando sem ninguém ficar sabendo e colocar essas ideias mais subversivas em filmes de baixo orçamento, assim. Então é um filme divertido que também trata da Hollywood ali daquela época, enfim, com suas censuras e seu lado mais podre e tudo mais. Então, recomendo, um filme fácil de achar, novo e bacana. Eu vi esse filme aí, interessante esse filme. Eu também gosto. É baseado num livro, inclusive, tenho, mas nunca li. É a história do Dalton Trumbo, né, que é o cara que inclusive foi o Kirk Douglas, o ator que resgatou a carreira dele no Spartacus, né? Bancou ele, né? Na época justamente você falou aí, né, que não davam crédito porque os caras estavam na lista negra. E esse diretor, o Jay Roach, é um cara interessante, viu? É um cara que a gente não dá muita pelota, porque, enfim, não fez nada assim de muito gigantesco, mas ele tem outros dois filmes que eu gosto bastante. Um é aquele Virada de Jogo, em que ele reconstrói, né, a relação entre como é que chamava? A ex-governadora do Alasca, que era candidata à presidência junto com o McCain, que era uma mulher completamente tresloucada, né, que quem faz é a Julianne Moore, por sinal, dentro do filme, né, mas é esse Virada de Jogo. Mas o mais famoso dele é o Bombshell. Não assisti ainda, mas super novo, né? Que é novo, né, que é sobre os escândalos da Fox News, que é muito legal, que é um belo filme, né, e tudo desse cara aí, um cara, assim, pra gente ficar meio que de olho nele. Sarah Polley. Sarah Polley, obrigado. Eu quase falei Sarah Paulson, né, mas me segurei sabendo que eu ia falar besteira. Beleza, Gil, boa dica também. Fala, Ricão, você. Bora, vamos lá, né? Bom, a minha dica é um livro, né? E por que desse livro? Porque esse livro ele dialoga com este filme que a gente acabou de comentar, O Crepúsculo dos Deuses. Esse livro se chama O que faz Sammy correr,
do roteirista e escritor Bud Schulberger. Bom, esse livro é ambientado na Hollywood dos anos 30, um pouquinho dos anos 40. Né? É a história de Sammy, um jovem ambicioso que acaba indo trabalhar num jornal, faz amizade com um jornalista e ali ele vai mostrando todo o seu poderio, a sua sagacidade para adquirir conhecimento e entender como que funcionava o mercado na Hollywood, né? Só que ele é um garoto sem escrúpulos e ele acaba fazendo toda uma artimanha para poder chegar onde ele quer chegar, que é se tornar um produtor reconhecido, renomado, um magnata do cinema na década de 30. Enfim, esse jornalista no qual faz a amizade com um rapaz jovem é quem vai narrar a história de Sammy, né? Ou seja, é um livro bem interessante e que traz elementos da época, né? Como traições, relações, amantes, enfim, que rodeava todo esse universo da Hollywood. É um livro bem legal, tem uma dinâmica boa, uma leitura fácil, né? E é tipo assim, 2-3 dias você lê o livro rapidinho. E eu achei que tinha tudo a ver aqui com o nosso bate-papo. Bom, é isso. Beleza, Ricão. Agora a minha. É um filme que eu particularmente sempre gostei. Eu vi no cinema há 500 mil anos atrás, que é um filme de 92, que é o filme O Jogador, do Robert Altman. É muito bom. Que é um filmaço. É daqueles filmes que também ironizam muito Hollywood. Eu acho que ele conversa muito, né, com o Crepúsculo dos Deuses, no sentido desse olhar cínico, irônico, crítico a respeito de Hollywood, só que aqui de uma forma mais contemporânea, mais objetiva, né, no trato da burocracia mesmo das produtoras, né? E para quem não conhece, vou falar muito rapidamente a história. O que eu vou falar aqui é a premissa, tá? Até vou falar de uma morte, mas a morte faz parte da premissa. É um produtor de cinema que é encarregado de analisar roteiros, né? Então ele recebe vários pitches de roteiristas. E um desses roteiristas começa a mandar cartões ameaçadores para ele, falando que ele nunca deu uma resposta sobre o roteiro do cara, então queria ser morto. O cara fica completamente neurótico e vai atrás de possíveis roteiristas que seriam os por trás desses cartões. Quando ele chega no primeiro deles, né, que ele acaba indo atrás de um só, ele entra numa discussão com esse cara, achando que era esse cara mesmo, e mata o cara. Simplesmente mata o cara. Só que no dia seguinte ele recebe a notícia de que não era o cara, que o cara continua vivo. E aí começa toda a história, né? Isso ainda é primeiro ato, né? E aí começa toda a história e o cara entra numa piração de neurose de que vai perder a liberdade dele, que vai perder o lugar na produtora. Ele conhece a ex-namorada, né? A namorada do cara que morreu, se envolve com ela. Então a coisa vai... E no meio disso tudo vão aparecendo, e mais um contato aí com o Crepúsculo dos Deuses, uma série de personalidades de Hollywood fazendo elas mesmas, né? Então aparece desde Cher até Nick Nolte, Burt Reynolds, até o Sidney Pollack que aparece, mas daí interpretando um personagem. Bem Altman mesmo. Super, né? Altman, né? Característica. Muito. Mas o Tim Robbins, né, cara? Que tá maravilhoso, né? Tim Robbins tá maravilhoso. Desculpa. Puta, mas é pra você falar mesmo.
Tim Robbins tá incrível no filme. Esse filme ganhou... Eu adoro ele. Se eu não me engano, ele ganhou Veneza. Não sei se foi Veneza ou foi Berlim, um dos dois, né? Mas ele ironiza Hollywood o tempo todo, esculacha Hollywood, né? E traz muito. E aí, para terminar minha fala, né, assistindo hoje para poder comentar com vocês, esse cara que faz o misterioso roteirista, né, que tá perseguindo o personagem do Tim Robbins, tem uma hora que ele liga pro Tim Robbins e ele fala assim: olha, meu nome é Joe Gillis, que é o personagem do Crepúsculo dos Deuses. Daí eles até falam: nossa, Joe Gillis, eu já ouvi esse nome em algum lugar, né? Daí alguém fala assim: é o roteirista que foi assassinado pela estrela de Hollywood. Ele fica assim: ai meu Deus! Não, verdade. Então é bem legal. Muito bom, o roteiro é muito bom. O roteiro é muito bom. Não, o elenco tá ótimo também, né, cara? A dinâmica é muito boa, né, cara? A dinâmica, a estrutura narrativa é muito bacana. Não, e tem uma cena incrível nesse filme, que é o momento em que ele está sendo interrogado na delegacia de polícia, e a personagem da Whoopi Goldberg começa a pressionar ele, começa a ser muito grosseira com ele, e ele começa a ficar meio surtado. A decupagem dessa cena é muito impressionante, porque você fica tão angustiado quanto ele por causa dessa decupagem, que vai mexendo nos enquadramentos, cada vez chegando até chegar nos olhos dele, né, pra você ficar mesmo na neura dele, porque a gente sabe que ele matou, ele tá escondendo e ele tá sendo pressionado sobre outras coisas, né, mas pra tentar pegar ele na curva. Então é muito, muito legal. Mas é isso. O Jogador, do Robert Altman. Filmaço. Ótima dica. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos escutarem. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos e até o nosso próximo episódio. Tchau!